Real Colégio das Artes é um dos colégios universitários inseridos na candidatura da Universidade de Coimbra a Património Mundial da Unesco. Construído há cerca de 400 anos, o Colégio das Artes representa uma parte significativa e importante da história da Universidade e da própria cidade de Coimbra. Em 1547, e após a reinstalação da Universidade em Coimbra, o rei D. João III decide criar um conjunto de colégios destinados aos alunos que quisessem ingressar no ensino superior, sendo um deles o Real Colégio das Artes. Depois de uma estadia provisória nos edifícios dos colégios Todos os Santos e São Miguel, o Colégio das Artes é oficialmente inaugurado em 1611. Destinado ao ensino das humanidades e da filosofia, começam a ser lecionadas aulas no colégio em 1616. As várias reformas liberais fazem com que, em 1836, se desse a extinção do Real Colégio das Artes, nascendo no seu lugar o Liceu Nacional de Coimbra, administrado pelo reitor da Universidade. Mais tarde, em 1855, começam a ser transferidas algumas enfermarias do Hospital Público da Universidade de Coimbra, continuando a funcionar o Liceu Nacional de Coimbra no piso inferior. No entanto, a coexistência do hospital e do liceu tornou-se insuportável, uma vez que os doentes mais graves não podiam conviver com o constante barulho que os alunos faziam no intervalo, bem como o facto dos alunos ficarem incomodados perante a miséria e tristeza que as doenças traziam. Assim, em 1870, o Liceu Nacional de Coimbra é transferido para o antigo Colégio de São Bento, ficando o hospital com a totalidade das instalações, embora as mesmas não oferecessem as condições indispensáveis. Havia duas realidades que existiam. A primeira era que realmente as condições físicas do edifício não eram as ideais, exigiam adaptações grandes e morosas e difíceis para a aquisição de equipamento novo e a instalação, nomeadamente com a cabelagem elétrica, mas, por exemplo, nós, no serviço que ocupávamos, tínhamos uma unidade, a UCIC, que funcionava no segundo piso, na área que foi a antiga pediatria, que tinha sido feita toda de raiz e quem lá entrava, pura e simplesmente, pensava que estava num edifício moderno. Só no começo do século XX é que as modificações necessárias na estrutura do colégio para um bom funcionamento do hospital têm início. Em 1987, e após a inauguração dos hospitais da Universidade de Coimbra, inicia-se a mudança das secções hospitalares situadas no Colégio das Artes para as novas instalações, sendo este ocupado por departamentos da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra e serviços administrativos da Universidade. Um ano mais tarde, e após concluída a transferência do hospital para o novo espaço, é instituída, no piso superior do edifício, a primeira licenciatura em Arquitetura da Universidade de Coimbra. Uns anos depois, seria a vez do Museu Nacional da Ciência e da Técnica se instalar no piso inferior do colégio. Nas últimas décadas do século XX, foram sendo retomadas as funções escolares para as quais o colégio haveria sido construído inicialmente. Funções essas que se mantêm até aos dias de hoje. O edifício do Colégio das Artes surpreende pela sua beleza arquitetónica. É evidente que o edifício é lindíssimo, tem história. Eu tenho pena que ele esteja tão degradado, desde que realmente falta de manutenção dele, mas é um sítio, é um local que devia ser preservado de forma condigna, o que parece que não está a acontecer. O colégio é composto por 2 pisos, sendo que no primeiro existe um jardim interior, rodeado por colunas dóricas, assentes em pedestais, que suportam arcos de volta perfeita. Este tipo de construção é originária dos gregos, tendo sido utilizada pela primeira vez nos inícios do século VII a.C. e muito usada na construção de templos. Já no segundo piso são visíveis colunas de ferro fundido, muito características da arquitetura dos inícios do século XX. Inicialmente existiam 2 capelas no Colégio das Artes. No entanto, apenas a mais pequena, localizada no segundo piso, se mantém. A capela foi dedicada a um santo da Companhia de Jesus, tal como está ilustrado nos azulejos localizados no interior da estrutura. É constituída por 4 janelas, telas de grande riqueza estética, um teto pintado à mão, bem como por um grande retábulo de talha dourada, que a torna numa estrutura muito luxuosa, característica da primeira metade do século XVIII. Para além da capela, existe no colégio outra estrutura arquitetónica de grande relevo. O portal nobre do Colégio das Artes, situado na fachada sul do edifício, é procurado por inúmeros visitantes devido à sua beleza histórica. É constituído por 2 pares de colunas dóricas que sustentam um frontão interrompido por um escudo decorado com volutas,
onde se encontram as inscrições ano e 1715, situando-se num patamar superior um querubim e vários elementos vegetais. O portal é também constituído por duas estátuas femininas que representam a arte e o estudo, segurando um livro, um globo e um caduceu. Atualmente, coexistem nas instalações do Colégio a licenciatura em Arquitetura, alguns departamentos da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, o Museu Nacional da Ciência e da Técnica e, mais recentemente, começaram a ser lecionados o mestrado em Crítica da Arte e da Arquitetura e o doutoramento em Arte Contemporânea. Tanto um como o outro estão a ter uma boa aceitação por parte da comunidade universitária, daí que um dos objetivos para o próximo ano seja a abertura de um novo mestrado relacionado com as artes plásticas. Para além da abertura deste mestrado, existem outros projetos para o futuro. Um projeto de futuro, que é o de instalar o colégio, a estrutura de Escola Avançada do Colégio das Artes, neste colégio definitivamente. Não é? Aliás, dentro de poucos dias também, agora em março, nós teremos toda a aula oposta àquela em que estamos. Também passará a pertencer ao colégio e depois, naturalmente, que a organização dentro do edifício será pensada e será executada em função também de um outro facto que é talvez o mais importante em todo este processo, que é a reformulação desta unidade orgânica numa outra mais vasta, que integrará não só os cursos que já existem aqui no colégio, como o Departamento de Arquitetura, que está aqui em cima, e os estudos artísticos da Faculdade de Letras, ou seja, esta unidade orgânica deixará de ser apenas uma escola com mestrados e doutoramentos como neste momento tem, mas será uma faculdade, ou pode continuar a chamar-se colégio, de Arquitetura e Artes, com todos os ciclos aqui integrados. Relativamente ao Museu Nacional da Ciência e da Técnica, apesar de se manter fisicamente no colégio, a verdade é que cessou funções em 2007. O caso do Museu Nacional da Ciência e Técnica é um caso, aliás, delicado e que já devia estar resolvido há muito tempo, porque o museu foi extinto, mas nunca foi publicada, por isso, a legislação que o extinguiu. De modo que é, do ponto de vista administrativo, jurídico e do ponto de vista institucional, tem sido um fardo difícil de gerir. A intervenção da Universidade nesta questão é cada vez mais importante. Tem ainda aqui instalações, ocupa um pouco mais de 2 aulas aqui deste andar em que estamos, mas tudo está a ser preparado para que a Universidade possa encontrar um espaço onde seja guardado o espólio do museu que tem todo o interesse. Sendo um dos edifícios mais emblemáticos da história da Universidade de Coimbra, o Colégio das Artes assume hoje um papel preponderante ao nível do estudo das artes. Em contrapartida, e apesar do número de anos que tem, a sua beleza arquitetónica continua bem visível, tornando o Colégio das Artes um edifício apetecível para os turistas. Como diretor há 2 anos do Colégio das Artes, qual o seu sentimento por ver um edifício como este inserido na candidatura ao Património Mundial da Unesco? Tem que ser um sentimento de orgulho, não é? E de grande satisfação pessoal. Uma ótima escolha, para a qual, para mim, tem aspectos muito afetivos também, visto que trabalhei aqui embora há pouco tempo. A universidade fica valorizada se o colégio for valorizado, e fica valorizado do ponto de vista patrimonial, porque a Universidade de Coimbra tem um património que mais nenhuma universidade tem.